Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui em Florianópolis na 28ª edição do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida e hoje a gente vai conversar com o presidente da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, o Dr. Álvaro, e o presidente desta edição do Congresso, o Dr. Ricardo, que vão falar para a gente um pouquinho mais sobre a história desse evento, a importância que ele tem para a ciência e revelar também umas curiosidades, umas coisas de bastidor. Por favor, doutor Álvaro, pode dar sua mensagem inicial. Então, doutor Álvaro Sesquim, presidente da Associação Brasileira de Reprodução Assistida. A gente fica ali, a sociedade, a associação, mas em 2021, quando assumi a presidência da sociedade, né, uma das minhas demandas foi conhecer os centros, quais seriam as cidades-sedes e a organização logística das cidades-sedes, né? Então, eu tive a oportunidade de ir para Aracaju, conhecer o Centro de Convenções, que foi do ano passado, com a presidência do Dr. Jorge, e eu vim para Florianópolis. E o Dr. Ricardo me recebeu muito bem, aliás, foi um jantar naquele restaurante bom lá, português, maravilhoso. E vim conhecer aqui o Centro de Convenções, que eu fiquei muito impactado e feliz, né, de conhecer o Leonardo, não é? O Leonardo. Aliás, eu devo para ele um vinho, né? Eu acho que você lembra dessa promessa, em que a gente veio aqui no Centro de Convenções, conhecemos a estrutura do Centro de Convenções, e o Leonardo fez uma provocação de termos pelo menos 1.500 participantes, que foi o nosso objetivo meta, né? E nós apostamos um vinho, o qual eu trouxe, e vou fazer questão de entregar para ele, porque nós batemos a nossa meta, e ele falou que nós bateríamos a meta. Foi mesmo. Né? E foi uma provocação que fizemos, e fiz uma coisa maravilhosa naquele final de semana, além de jantarmos naquele lugar maravilhoso, comida portuguesa, e conhecer o Centro de Convenções. Fiz no domingo, eles fecham a Ponte Hercílio Luz, e a gente faz um passeio de bicicleta, absolutamente maravilhoso. Você pega a bicicleta, anda pela orla, né, a orla, e você atravessa a ponte. E você tem a visão do outro lado da Ponte Hercílio Luz, que você vê, né, Florianópolis inteiro. Então, foi um dia muito aprazível, né, e estava um dia muito agradável. Né? E eu tive a chance e a sorte de poder vivenciar essa experiência também aqui, Ricardo. Então, queria agradecer, né, pela acolhida naquele momento, né, de me acolher. Eu vim com a Ivana, nós viemos juntos e fizemos a viagem de bicicleta juntos, né? Foi muito, muito gostoso. Aliás, a Ivana está aqui conosco no evento, junto no curso de marketing, de gestão e marketing. Mas, Ricardo, 2021, estamos em 2024, né? Então, eu acho que como é que tem sido esses anos? E mais uma coisa que o Dr. Ricardo talvez não conte, ele defendeu uma tese básica de doutorado. Nesse intervalo? Em dezembro de 2023. Uma coisa básica. Só para quem está acompanhando a gente entender. Em 2021 o senhor veio para cá, então, doutor Álvaro, para avaliar a candidatura. É meio que mais ou menos por aí. Olimpíadas. Vamos avaliar a candidatura. Exato, existia infraestrutura para viabilizar o Congresso. Exatamente isso. Para você ver se tinha infraestrutura. Exato. Como foi que surgiu a ideia de apresentar a candidatura, doutor Ricardo? A ideia, na realidade, nasceu de uma pessoa chamada Letícia, que é uma das pessoas que trabalha junto com o Leonardo aqui no Centro-Sul. E ela me convidou para tomar um café no meu trabalho, que é aqui perto, no Hospital Bahia Sul. E lá chegando, ela disse: olha, Ricardo, eu vim aqui falar contigo porque eu acho que é momento de nós trazermos para Florianópolis o Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida. E naquela hora foi um impacto para mim. Eu disse: não, primeiro que eu achava que eu não tinha capacidade para isso, porque é um empreendimento muito grande. Depois eu pude perceber o quão grande ele é, né? E aí ela acabou me convencendo de que sim, que Florianópolis tinha condições turísticas de receber, tinha hotelaria,
tinha um bom centro de convenções, né? Tinha boas organizadoras de congresso, e nós fomos nos envolvendo com isso. E eu estava vendo que, revendo as minhas anotações, que a primeira reunião que nós tivemos, na realidade, sobre o Congresso, foi 23 de junho de 23. Então nós temos aí de trabalho, fechado em cima do Congresso, 1 ano e 2 meses. A visita do Álvaro foi muito boa, porque estava um dia maravilhoso aqui em Florianópolis, ele fez um passeio de bicicleta maravilhoso, mas ao mesmo tempo nós pudemos ver a culinária de Florianópolis, o local, essa cidade belíssima, e também aqui o centro de convenções que comportava esse evento, com salas, com organização, com tudo que a gente podia ter de bom para fazer esse evento. Mas, a partir daí, nós tínhamos reuniões quase que semanais, né? Porque eu era inexperiente, totalmente inexperiente. Então, para mim, foi tudo um aprendizado, né? Essas reuniões começaram antes da realização do congresso do ano passado em Aracaju. Antes de Aracaju, imagina, né? Veja, quando eu cheguei em Aracaju, a gente já tinha, o Álvaro se manteve na presidência da sociedade para me ajudar nisso, uma parceria, né? E em Aracaju eu já tinha, então, mais ou menos delineado que seria realmente aqui em Florianópolis, e fui para fazer a prospecção, conversar com os organizadores do evento, que foi o Jorge, quem eu conheci, uma pessoa maravilhosa, e aí me enturmar com toda a Associação Brasileira de Reprodução Assistida, a sua diretoria, para poder viabilizar realmente aqui. E aí começamos os trabalhos. Escolhemos os presidentes de comissões e tudo mais. Em 2023, no Congresso de Aracaju, Já sei até o que vem aí. eu olhei para o Dr. Ricardo, o Dr. Ricardo estava branco de cima. Assim. Quando eu fui tentar abraçar o Dr. Ricardo, disse, não me abrace. Ih, que antipatia. É que eu fraturei a costela. É inacreditável. Dr. Ricardo, então eu preciso contar isso. Ele havia fraturado, acho que no dia anterior. Foi 4 ou 5 dias. 5 dias antes tive do uma Congresso queda de de uma Aracaju. escada. Ele, né, teve um acidente e acabou fraturando a costela. E ele estava com muita dor, e isso era visível, né? Visível mesmo. Mas ele se prontificou a estar indo no Congresso de Aracaju, porque realmente no ano anterior você tem a chance de falar com os possíveis patrocinadores, os possíveis apoiadores, investidores no Congresso. E ele, né, foi para Aracaju mesmo não tendo uma condição de saúde que eu viabilizasse. Então, eu queria agradecer muito, né, o empenho. Eu sei que porque você foi, aliás, eu tinha pedido para você ir, porque é muito importante o presidente do Congresso estar lá no tete-a-tete com o patrocinador, né, com a indústria farmacêutica, né, e o Ricardo fez isso. Eu sei que ele foi um empenho além das suas forças, né, naquele momento. Em determinados momentos era. Então, ele não conseguia respirar, você via que ele... Tá doendo só quando eu respiro. Eu não conhecia, eu conheci nesse momento aí. E eu lembro bem de a gente estar lá no stand da SBRA, eu comentando com a Rose, mas ele tá com a costela quebrada, fazendo o que aqui? Assim, Congresso, tem que fazer o Congresso. Ele disse que vai fazer, e ele vai fazer. Então tá bom, e tá aí, né? Chegamos até o dia. Agora, eu queria aproveitar essa introdução para a gente tentar explicar para as pessoas que estão assistindo e nos ouvindo o que acontece, qual é a primeira coisa que se faz, por onde é que se caminha para iniciar um processo de montagem de um evento dessa magnitude, que já tem aqui quase 1.600 participantes. A primeira coisa foi nós termos conversado sobre quem seriam os presidentes de comissões. Porque a Associação Brasileira ela tem o seu núcleo presidencial, né? Esse núcleo aprovou o nosso projeto, e a partir daí nós escolhemos a doutora Hitomi Nakagawa como presidente da comissão científica, porque o ponto alto do Congresso é o seu cientificismo, o seu aspecto científico, né?
Então ali nós precisávamos de uma pessoa que tivesse conhecimento das pessoas nesse país e no exterior que pudessem estar aqui e que reunisse uma equipe também de luminares que acompanhasse a ela e que pudesse fazer os convites para que os palestrantes estivessem aqui, para que todos pudessem se harmonizar nas suas palestras. E isso é um trabalho de tessitura, é um trabalho de renda, de fazer tapete, né? E ela foi montando esse tapete com uma maestria total e ficou uma programação belíssima, né, Álvaro? Muito maravilhosa Eu mesmo. acho. Doutor Hilton, que já foi participação. presidente da SBRA por 6 anos, É, se não me engano. antecedendo a 3 mim. mandatos. A única pessoa, eu acho, que teve 3 mandatos Exato. consecutivos por aclamação Por popular. aclamação. Pela competência, né? Uhum. E ela se mostrou muito magnânima no sentido de que eu, um neófito em congressos desse tamanho, né, não conhecendo ainda a dinâmica da Associação Brasileira, ela foi me ensinando, ela foi me mostrando os caminhos e sempre que eu tinha dúvida eu ligava para o meu mentor aqui, o Álvaro, né? Nós trocávamos uma ideia, falava com ela e tivemos outras pessoas maravilhosas que nos auxiliaram, a Daniela Braga, a Fernanda Perusato, o Emerson Decortes, que vai ser o presidente agora em São Paulo, a quem eu pretendo ajudar muito, né, Álvaro? Vamos trabalhar Eu já junto percebi então nisso. que se forma uma corrente ali entre presidentes de congresso, né? Cada um muito vai importante. passando o bastão. Você fala uma coisa importante, é uma corrente de um processo. E é uma corrente que não pode se quebrar. Porque é uma engrenagem muito fácil de ser rompida. Verdade. Então, eu acho que talvez até a expressão corrente, porque você tem que ter uma maleabilidade, que é absurda, mas você tem que ter uma continuidade. Então, a maleabilidade, eu acho que a corrente é uma boa expressão nesse sentido, né, que a gente trabalha junto. É flexível, mas é firme. Sim, tá? exato. Firme, junto. Trabalhando, eu acho que a corrente é uma boa expressão, né, Ricardo? Eu acho que você... Com certeza. Eu falei para o Ricardo quando o Congresso vai ter a tua impressão digital, em que o presidente realmente do Congresso tem essa chance de você fazer um Congresso nos moldes que ele imagina, mas ele precisa estar atrelado a uma sequência processual, vamos dizer assim, né? Então você tem que ter a maleabilidade da presidência e da forma como ele tem as pessoas que ele tem contato, os médicos, a escola que ele tem. Então você amplia horizontes, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um firme para você não desgovernar, porque é muito fácil. E desculpe, envolve muito dinheiro. Muito. No sentido explícito. Claro, envolve porque tu tem muito um dinheiro. compromisso financeiro, tu tem que pagar o projeto, né? Então, a segunda coisa, né? O primeiro é o aspecto científico e a segunda é o econômico. Tu não consegue fugir, né? Porque tudo custa. E o Congresso ajuda a financiar o restante dos meses. Sim, também, né? na verdade o Congresso é a o principal Congresso fonte de renda para a manutenção da sociedade, né? Então tu tens um compromisso muito grande, né? Primeiro com os teus parceiros dessa corrente, né? E aí a experiência desses parceiros é fundamental para a gente ir trazendo e encorpando o Congresso e firmando ele cada vez mais. E eu tive, vou te contar, uma participação muito grande desse grupo experiente que me permitiu chegar até aqui. Então eu sou só gratidão. É o caminho de acalmar o coração para aplacar a ansiedade, ao mesmo tempo gerenciar a expectativa, cumprir tudo que está combinado, fazer o processo de retribuição aos parceiros, agradar as pessoas que se inscrevem, fazendo uma programação que seja absolutamente necessária e adequada. E se eu tivesse que escolher uma dessas coisas como sendo a mais desafiadora dentro da organização desse evento, o que seria? Qual é a etapa ou o processo mais desafiador de todos? Uma das coisas desafiadoras que nós tivemos foi escolher quem faria a organização, quem seria a empresa organizadora. Isso é importante, porque a partir daquela data de junho que eu te falei, né, eu tinha que ter uma pessoa junto comigo que estivesse assim, na proximidade do Álvaro, em quem eu pego o telefone e ligo, né? E tive com a Sabrina Alves, da Projecta, essa pessoa.
organizada, séria, competente, parceira de qualquer hora. Então, isso permitiu que a gente tivesse um caminhar praticamente semanal. No começo foram reuniões mensais, depois passaram a quinzenais, depois passaram a ser semanais e depois era diário. Né? Era todo Depois dia. era uma por turno do dia. A gente conversava e o Álvaro, seguidamente, nós tínhamos reuniões também com a diretoria da associação, no começo um pouco mais espaçado, e depois chegamos a semanais também. Né? Então, esse é um dos desafios, porque tu tem que organizar. E o impressionante, né, Álvaro, um congresso parece um congresso, mas ele é 1 milhão de congressos dentro de um congresso. Tudo pode acontecer, tudo tem que dar certo, nada pode ocorrer de errado. Né? Há uns 15 dias eu venho perguntando a eles o que pode dar errado. Que é o nosso... Ele acabou de administrar uma coisa. Acabando de administrar o que acontece. Compartilha. O professor não conseguiu decolar. A empresa aérea transferiu o voo dele e ele tinha uma palestra hoje. Quando que tem bilhete agora? Amanhã. E aí vai ficar para amanhã, então? Ele vai fazer online, porque nós conseguimos que o grupo da organizadora fizesse uma conexão online. Então ele vai conseguir dar a aula dele, que é uma aula que ele preparou. Ele disse, poxa, eu preparei tanto essa aula, eu queria dar essa aula é importante. E aí conseguimos, e ele só vai chegar amanhã. Em Aracaju, se eu não me engano, houve também algumas adaptações. Sim. Isso é um processo natural, né? Que a gente tem que se preparar para a possibilidade de acontecer. Mas a gente não está preparado, não. Logisticamente até fica preparado, mas o coração balança, emocionalmente, né? Mexe. Mas são intercorrências que acontecem. Né? Essa é uma... Porque, como são... Quantos professores acho que vai bater 200? São 25 internacionais e 142 nacionais. Então, são coisas que podem acontecer, às vezes, até passar mal. Né? Passa-se mal. Às vezes, né? Agora que vocês falaram do número de palestrantes nacionais, eu fiquei pensando aqui nesse processo também de descentralizar o evento para que ele não acontecesse apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu sei, porque eu estava lá e eu acompanhei, eu estou acompanhando esse processo já faz alguns anos, que Aracaju era um desafio grande, porque as pessoas não necessariamente iriam naturalmente para lá, tem negócios a resolver em Aracaju, a pessoa vai para lá para passear, e mesmo assim eu sei, porque sou de lá, que não é a primeira opção, né, de quem vai para o Nordeste, por exemplo. E eu vivi durante um tempo com o Dr. George essa pressão de ter os inscritos, e a gente finalmente, quando chegou o evento, tinha lá os 1.500 inscritos, que agora virou, era a meta máxima, agora virou o mínimo, né? Agora ninguém quer menos de 1.500. Vivemos isso também ao longo desses meses preparatórios para cá. Eu queria que o senhor comentasse um pouco, vocês dois, na verdade, comentassem um pouco quais são os desafios de promover e bancar a descentralização desse evento, e não apenas desse evento, mas da visibilidade dos profissionais que estão em outras regiões do país. Porque, aí falando do ponto de vista da comunicação, que é a minha área, assessoria de imprensa, São Paulo, Rio de Janeiro, redes sociais, os que têm visibilidade são os que estão em São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a gente fez, eu lembro, em 2018, com a doutora Hitomi ainda, um movimento da fertilidade, que aconteceu em 10 capitais, que tinha a intenção de promover as pessoas que estavam na sua cidade para o veículo de imprensa do seu local, mas também nacionalmente. Falei muito. Queria que vocês fizessem uma comentada nessa necessidade aí. É um dos papéis da sociedade de descentralizar. O fato é que São Paulo é o coração do Brasil. Vou voltar, né, da per capita e tudo mais. Todos os voos, né, todas as cidades do Brasil estão conectadas com São Paulo. É um voo, em geral, né? Então, isso é uma questão. Por sermos a Associação Brasileira de Reprodução Assistida, então eu tive a honra de presidir lá em 2019 em Curitiba. Então, apesar de termos sim em São Paulo, Rio de Janeiro, talvez mais eventos, tem sido uma preocupação da sociedade. Eu posso anunciar já que 2026 já foi aprovado, vai ser Recife, por exemplo. Primeira mão aí. Essa é a primeira mão. Essa é a primeira mão porque não foi anunciada ainda. Vai ser anunciada na nossa Assembleia Geral.
né? Mas já foi aprovada pela diretoria, porque assim como o Ricardo, a doutora Altina, Ela vai presidir? Ela vai presidir. Ela mandou, né? E ela já tem pedido para ser há alguns anos, não é deste ano, né? E eu tive a grata também felicidade, Ricardo. Eu fui para lá há 15 dias atrás e fui conhecer o novo centro de convenções que está sendo inaugurado em agosto agora. Então, daqui a 2 anos vai estar já está em pleno funcionamento. Então, essa ideia da descentralização, porque é muito importante, Rodrigo, no sentido de ter vou voltar da impressão digital do Dr. Ricardo, de Santa Catarina, de Florianópolis, em nós brasileiros. Né? Eu tenho a oportunidade de, através de um congresso, numa cidade que talvez não fosse, eu teria alguma restrição, ou eventualmente não tinha um bom motivo para ir, de estar indo conhecer o centro de convenções, a cidade, e daí com toda a beleza e as surpresas que cada cidade tem de beleza para mostrar. Eu acho que isso que nós oportunizamos, quando você oportuniza vir para outras cidades que não essas que nós estamos centrais, para você viabilizar o evento. Então, essa ideia de você ter uma associação que seja brasileira, eu acho que essa impressão digital, Ricardo, né, tá ficando nesse evento de Florianópolis. Ano que vem voltamos para São Paulo, mas depois vamos para Recife. Eu acho que esse é um processo importante, Rodrigo. É que o que acontece, existe uma certa demanda, uma série de dificuldades, mas eu acho que essa impressão digital é muito bonito, você poder vir para uma cidade maravilhosa como Florianópolis, ter uma estrutura que o Ricardo preparou com carinho, de ter uma agência de turismo direcionada, você saber onde ir, o que fazer, onde ir, ficar. Puxa, coisa boa, né? E a gente tem alguém que está preocupado com isso, e eu acho que é bem bacana, Ricardo, estar aqui em Florianópolis, que é uma cidade que a gente admira, que eu gosto muito, eu acho maravilhosa a ilha de Santa Catarina. Tem a Lagoa da Conceição, que faz kitesurf, é um dos melhores pontos de Santa Catarina de kitesurf. Eu penso também, né, Álvaro, que essa descentralização, desculpa, ela também está muito relacionada com a difusão do conhecimento, né, não só para os médicos, né, mas também para a população. Eu acho que isso é importante, né, que a população se beneficie daquilo que vem sendo comentado aqui, que traga um benefício para a sociedade, para a comunidade, né? E, por exemplo, né, nós inovamos aqui nesse congresso. Nós fizemos um curso para ginecologistas e urologistas gerais, que normalmente não trabalham com reprodução assistida, com embriões, com óvulos, com espermatozoides. Mas que recebem pacientes que eventualmente... Mas que recebem pacientes com infertilidade. Então, os que estão fazendo o curso e que sairão do curso hoje, eles vão sair com uma noção de que eles sabem tudo da ginecologia e mais um pouco de fertilidade. Então vão saber mais bem encaminhar, mais bem cuidar, mais bem se antecipar a problemas que podem vir no futuro de infertilidade e saber encaminhar no momento certo para que não se perca um tempo que é precioso, porque a fertilidade ela passa. E aí você fomenta o mercado, você facilita o acesso das pessoas ao serviço e você faz o que todo mundo tem que fazer, que é ofertar qualidade, disponibilidade em qualquer cidade, em qualquer região do país. Eu lembro muito bem do primeiro briefing que eu peguei com a SPRA, na época com a doutora Hitomi, que era: as pessoas não sabem o que a gente faz, as pessoas não sabem sobre esse assunto, as pessoas falam sobre isso ou pesquisam sobre isso e não tem uma fonte de informação brasileira muito segura, não tem uma referência. Então, o Congresso, agora, por exemplo, com essa iniciativa do videocast, do podcast, dá um outro passo no sentido de levar conhecimento, de facilitar o acesso das pessoas ao conhecimento. Eu queria saber o que a gente vai ter só
em Florianópolis? Quais são as coisas que o senhor preparou para quem está aqui e quem está chegando aqui? O que nós temos é uma recepção que eu espero que seja excelente para os palestrantes. Eu já conversei com alguns internacionais, inclusive, eles estão maravilhados com a cidade. Eu acho que a grande coisa que a gente tem, esse patrimônio que é essa cidade, né? Preparamos contatos com os bons restaurantes para que as pessoas venham. E eu acho que o ponto alto para quem participa do evento, né, é o seu aspecto científico. Eu acho que essa é a grande novidade. Trazendo coisas novas, uma junção do que é moderno e que parece assim tão corriqueiro hoje a gente falar em inteligência artificial, mas nesse evento se vai falar muito da inteligência artificial melhorando os procedimentos, melhorando a gestão das clínicas, melhorando a observação dos embriões, melhorando a análise dos óvulos, dos espermatozoides. Então, trazendo o quê? Mais eficácia para os procedimentos, maior possibilidades de diagnósticos mais precisos. E isso é que eu acho que é o grande mote da produção científica que esse congresso vai ter. Quer dizer, ele vai ter uma sensação de certeza de que essa ampliação é possível e que ela vai trazer benefícios em termos tanto da qualidade das clínicas que podem oferecer serviços e da qualidade daquilo que as pessoas que lutam com a infertilidade vão receber também. Então, a pauta da inteligência artificial aplicada à reprodução assistida, o senhor considera que é o maior destaque da programação científica? Eu acredito que sim, eu acho que é um dos destaques. O que mais eu posso destacar? Nós estamos tendo aqui uma coisa que eu quis trazer, porque eu acho que isso é uma coisa importante também, que são cursos práticos. Então nós estamos tendo curso prático de transferência de embriões para que um procedimento que é de uma delicadeza incrível tenha a precisão necessária, que todos nós conheçamos essa precisão treinando isso aqui. Então, para os estudantes que vêm, para os graduandos em reprodução assistida, para os pós-graduandos em reprodução assistida que estão adquirindo a sua experiência, nós temos 2 focos de treinamento. Um de transferência embrionária, que está acontecendo, e um outro de punções, que são para a retirada dos óvulos, que também é um procedimento de uma delicadeza enorme. Então nós vamos treinar isso, então as pessoas que vão sair daqui, elas vão oferecer um serviço de maior qualidade por esse treinamento dentro do Congresso. Me permita, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Também eu acho que de vitrificação, né? Não, aí online, hands-on mão na massa. Mão na massa, né? Mão na massa. Também, eu acho que vitrificação e preparo de sêmen. Exatamente. Né? E aí foi bom laboratorial, o Álvaro ter né? lembrado, porque eu estava esquecendo disso pecaminosamente, digamos assim, porque durante o evento, eu comentei mais de hoje, mas durante o evento esses treinamentos continuam. Aí com embriologistas, né, fazendo toda essa parte então de óvulos, embriões, espermatozoides, em hands-on ou o nosso mão na massa, que é importante. Legal. E uma outra coisa que eu acho bacana, Álvaro, é que esse congresso também traz coisas novas na área da nutrição, Isso. na área da psicologia, né, na área da enfermagem. Quer dizer, isso amplia também o bem-estar do paciente, porque a nutrição está extremamente envolvida com a fertilidade, né? A enfermagem propicia os cuidados para esse grupo que já vem fragilizado, né? Porque ter infertilidade é muito difícil, né? Foge do natural, foge daquilo que é o teu dia a dia. Tu tem que sair de casa, buscar um atendimento para engravidar, olha isso, né? E aí a psicologia, a nutrição, a enfermagem são super importantes. Vou voltar então para a palavra descentralização. Tirar apenas daquela imagem de que congresso é para médicos. Pronto. E trabalhar com a perspectiva de que existe um time Pronto. que atende paciente em reprodução assistida, do qual o médico faz parte, além de outras formações. Porque é um trabalho de equipe. Hoje eu ia Perfeito. tentar trazer também, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que
talvez seja a primeira vez em que há uma programação específica para estudantes, para pessoas que não estão formadas, interligas. O ano passado surgiu, nós tivemos uma colega que é presidente de uma Interligas, e nós tivemos o ano passado foi a primeira vez que nós tivemos. Então, Interligas são estudantes de medicina em geral, pode ser outras áreas também, mas que tem as ligas de ginecologia, tem liga de obstetrícia, tem várias ligas. E daí tem liga de reprodução humana, né? Então, geralmente aí ainda é o estudante que vai fazer residência, né? Então é o estudante em graduação que já está tendo a oportunidade de ter um curso direcionado para eles. Então é bem bacana isso, né, Ricardo? Que é um curso feito para estudante, não é? Ele não chega de desculpe. É que quando você é estudante, chega num congresso de reprodução assistida e você chega de paraquedas, com todo respeito, você não entende nada. Com todo respeito. Porque como... É uma outra área, né? Você não tem... Está numa outra etapa ainda do aprendizado. Você chega... Não é? Então você acaba não aproveitando o que o Congresso tem a oferecer de conhecimento. E daí foi formatado, né, o ano passado e esse ano, um curso Interligas, porque é muito importante você já, a nível de sociedade, trazer já esses futuros sócios, né? Vai ter que passar pela residência, vai ter que fazer pós-graduação, mas eu acho que essa visão da reprodução assistida para esse pessoal é muito importante, essa beleza, né, de tudo que a gente trabalha de uma maneira tão linda. Então a Interligas também tá um sucesso esse ano, né, Ricardo? Esse foi um trabalho muito bem feito, e aqui a gente tem que nominar as pessoas pela doutora Fábia Vilarino. Isso, isso mesmo. E ela é que congrega esse Interligas. E ela conseguiu, é um dos públicos grandes desse congresso, são os estudantes, né? E essa massa de pessoas, porque todos inteligentes, né, já vem com essa visão de que, poxa, no futuro eu provavelmente vou fazer isso. Esta é uma carreira que Essa é uma carreira que eu vou gostar. E já começa a ter essa ideia de congresso, né, porque eles participaram da organização do momento deles. Vai ter um momento no congresso que é o Interligas. Eles mesmos pediram os temas, bolaram as palestras, convidaram os professores que eles achavam os mais indicados. Então é um mini congresso dentro do congresso. É um daquele 1 milhão de congressos que tem dentro. Perfeito. E houve outras, eu acho, outras inovações também que talvez não tenham sido tão aparentes ou que não fazem parte da programação científica, mas eu sei, por exemplo, que a gente abriu inscrições para grupos de pessoas para facilitar o acesso. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho mais também dessa abertura que a gente está trazendo para atrair mais pessoas, mais profissionais, mais futuros profissionais. Quais são as iniciativas que a gente tem feito nesse sentido? A ideia de você fazer... Porque a clínica de reprodução humana, né, eu tenho o clínico, né, do profissional, mas tem o embriologista, tem enfermeira, né, a psicóloga. Então, quando você possibilita numa inscrição ampliada, você trazer a equipe inteira, que não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Né? Não é fácil. Então, se você consegue viabilizar com que outras pessoas da tua equipe estejam junto com você no congresso, é muito importante, né? Então, eu acho que essa ideia de você realmente ter essa inscrição ampliada, ela é para mim uma novidade importante, porque a gente trabalha dessa maneira, e ter outras pessoas da equipe junto com você no evento. A administração está tendo curso, né, tem sido um sucesso nos últimos anos, esse ano novamente, curso de administração, de gestão de clínica. É importante, então, tem administradores vindo para a clínica. Eu preciso que o administrador lide com isso também. Então, essa ampliação, né, do público que tem a oportunidade de formação na área, né, de conhecimento, né, dentro da área específica. A gente está caminhando para o final do nosso papo. Eu queria só perguntar para vocês, e eu sei que isso é uma verdade, eu acompanho já faz um tempo também, o sentimento de família que o senhor colocou na outra conversa que nós tivemos, doutor Álvaro, o sentimento de unidade, a história da corrente que a gente falou aqui no começo, essa construção de networking, ela vai além das vantagens profissionais que se pode ter. A gente já tratou de várias vantagens aqui profissionais, mas a SPRA tem uma diferença, eu acho, em relação às outras instituições. Vocês concordam comigo? Que diferença é essa?
A nossa sociedade tem essa característica de irmandade, vou colocar nesse contexto, né, em que somos um grupo bastante, eu diria, coeso no sentido de processo, né? Então essa parte de estarmos juntos, né, num evento, participando juntos, de ter a oportunidade de estar junto, né, Ricardo, é muito importante. Faz o Congresso ser o que ele é? Eu vou confessar que sim. Né? Então, estar junto com pessoas que congregam da mesma ideia, ou se ideia é diferente, nós vamos discutir, porque a discussão faz parte do processo, aliás, faz parte mesmo. Né? Às vezes você não tem, às vezes não pensa exatamente da mesma forma, né? Mas não é que eu pense da mesma forma que eu esteja errado, né? Posso pensar de forma diferente, não. Então, eu acho que essa unidade que nós, enquanto sociedade, temos buscado ter no evento, e aí, né, spoiler teremos festividades, né? Então, a questão até da própria da jantar, mas principalmente da festa, de nós a festa, eu posso dizer para vocês, estava um estrondo, porque eu vi as bandas. O Ricardo, então, porque todo o processo financeiro passa pela comissão local e depois passa pela Secretaria Nacional. Então, nós estamos a par de todo o custo do processo, inclusive de cada contratação e tudo mais. Então, a gente vai sabendo quanto que sai a banda, quanto que sai o som, quanto que sai o... E essa festa, vai ser bem tem boa. Um tema? Como é que vai ser isso? Essa festa tem um tema, né? Nós estamos aqui com 200 anos da colonização alemã, que é uma coisa que foi transformadora para Santa Catarina, né? A vinda da colonização alemã, da colonização italiana, dos poloneses, isso foi uma coisa que fez a pujança desse estado, né? Que é considerado um dos estados mais competitivos do Brasil, afora São Paulo, né? E nós vamos fazer uma mini Oktoberfest. Olha aí o spoiler. Né, com todo o estilo, né, com campeonato de chopp em metro. E quando a gente editar essa entrevista, eu vou colocar uns cortes aí do chopp. Exato. E com canecos de chopp, né, tudo a rigor. E com comidas alemãs e também comidas açorianas, porque estamos aqui na ilha, não poderíamos deixar de fazê-lo. E depois vamos ter uma cantora, que é daqui de uma cidade também de origem alemã, que é a Bia Barros, que é uma cantora pop, ela canta todos os estilos, inclusive ela toca sanfona, vou abrir aqui para vocês, né? Então nós vamos ouvir de músicas de todos os gostos brasileiros, vamos dizer. O ano passado em Aracaju a quadrilha me deu, nossa, eu chorei muito, porque eu sinto muita saudade. Foi bacana. Terminou com a quadrilha. A quadrilha junina, nossa senhora. Gente, muito obrigado a vocês pela nossa conversa aqui, pelo papo. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui então um abraço e um convite para o próximo episódio.